Chega mais, nação, muito bom dia para todos vocês, uma ótima quinta-feira e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Hoje tem Mengão, o Flamengo entra em campo hoje partida pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. O Mengão enfrenta o Estudiantes lá na Argentina e o Flamengo precisa de um bom resultado para poder se classificar. A primeira partida o Flamengo venceu por 2-1 e agora um empate leva o Flamengo para a semifinal da Copa Libertadores da América. Chega aqui, dá aquela moral, explode o dedo do like. Vamos bater juntos hoje uma meta de 3 mil likes para esse vídeo. Compartilhe o vídeo no seu grupo do WhatsApp com seu amigo flamenguista. E se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui todos os dias. Trazemos para vocês as informações do Flamengo. E faz o seguinte, já corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você está acompanhando nossos vídeos. Você está no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Ceará, Bahia, Pernambuco, Piauí, Pará. Coloca o seu estado, a sua cidade, pra gente saber onde tem torcedor do Mengão. E coloca nos comentários o seu palpite para a partida de hoje, hein? Quem vai se classificar para semifinal da Copa Libertadores para pegar o Racing? O Racing já está classificado. Palmeiras eliminou ontem o River Plate. Então vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. No final do vídeo eu vou deixar meu palpite, tá bom? Créditos canal, ESPN Brasil, João Guilherme, link na descrição como créditos. Bora para as últimas informações do Flamengo na manhã desta quinta-feira. Bruno, tudo bem? Um abração para você, um abraço Pascoal, enfim, pessoal lá do estúdio também, Plihal, Zé, o Edu que estava por aí também. Um abraço para todos. Pois é, falava-se muito nessa questão de que teria foguetório, de que teria batuque na porta do hotel e tudo mais. Pois bem, o Flamengo ouviu, estava atento às movimentações e aí escolheu um lugar para lá de reservado para ficar aqui nas imediações de La Plata. Fica a 35 minutos mais ou menos do estádio do jogo. A gente está aqui dentro nesse momento, é um condomínio luxuoso fechado que conta com um hotel dentro e para entrar, Bruno, amigos, todo mundo está ligado com a gente aí, não é muito fácil não, tem que dar toda a documentação possível, quase tipo sanguíneo eles pedem aqui para entrar. E também tem que checar a mala, aquela questão de checar a mala e tudo mais. Os amigos aqui dizem que porque é moradia de políticos também, enfim, é um lugar muito cercado, então não dá para ouvir nada de fogos, nada vai chegar para os jogadores do Flamengo que neste momento não estão aqui. Eles saíram às quase 4 horas atrás, às 2h40 da tarde, eles saíram para um treinamento no centro de treinamento do Defensa e Justiça. Uns 45 minutos daqui, mais ou menos, em vias normais, com o batedor chega um pouquinho antes e tudo, aquela rapaziada da polícia, mas o Flamengo está treinando nesse momento e na expectativa muito grande, Bruno, amigos e tudo mais, para confirmar ali o Jorginho, mas confirmar sim, vai iniciar, vai jogar parte do jogo de amanhã, esse jogo fundamental. O Flamengo abriu 2-1, teve toda aquela polêmica e tudo mais, mas o Jorginho não joga desde o dia 25 de agosto contra o Vitória, aqueles 8-0 no Maracanã. Depois teve um edema na coxa esquerda, são 4 jogos que ele ficou fora nesse período, mas porque teve data FIFA no meio também, senão teria perdido bem mais. Então o Jorginho está recuperado, o Flamengo está até utilizando o jogador como uma espécie de garoto propaganda e a gente vai ouvir agora um depoimento do Jorginho à Flamengo TV. A gente sabe a importância do jogo e a minha expectativa pessoal é grande de poder voltar a campo. Senti que foi um longo período, não estou acostumado com isso, então a vontade é grande de voltar a jogar, ajudar os companheiros, ajudar o Flamengo, e a gente está muito confiante para esse grande jogo, que vai ser muito difícil, a gente sabe, fora, mas estamos confiantes no que a gente vem fazendo e na nossa equipe. Temos que continuar assim, continuar acreditando, independente de onde seja o jogo, e impor o nosso futebol, o que a gente trabalhou e preparou para poder sair com a vitória, porque a gente obviamente quer ir para ganhar. Então tá aí, né, Bruno? O Jorginho, enfim, ele seguiu com a delegação para o treinamento, todo o elenco e tudo mais. Daqui a pouco eles devem estar retornando por aqui já, e concentração total, porque amanhã tem essa partida importantíssima. E o fato de ter terminado apenas 2-1 no Maracanã, com toda aquela polêmica da arbitragem do colombiano Andrés Rojas, o Plata tá liberado, né? Teve o cartão vermelho anulado, aquilo
enervou um pouco mais a situação dos Estudiantes. A gente sente passando na cidade, conversa com um motorista de aplicativo aqui, com um garçom ali, tem um clima de si se puede. Sim, dá para superar o Flamengo amanhã aqui em La Plata para passar às semifinais da Libertadores. Então o Flamengo tem que estar bem atento, mas a tendência é essa, é de Jorginho e Saúl voltando no meio de campo do Flamengo, essa dupla que fez sucesso na última fase da Libertadores contra o Internacional, praticamente comandaram a equipe para aquelas duas boas vitórias contra o time do Rio Grande do Sul. Mas agora o Flamengo está de olho de novo numa semifinal de Libertadores. Se empatar, Bruno, aí avança, é só o Rossi não sofrer nenhum gol amanhã aqui em La Plata. Volto com você. Ambiente bucólico, ao lado do Museu de Ciências Naturais. Num dia comum, um respiro em meio à cidade. A veces vengo a leer, ahora vine porque salí a correr, pero sí, me sirve mucho para relajar, porque estoy todo el tiempo estudiando y sirve para despejar. Sí, es el lugar ideal como para tener contacto con la naturaleza, estar tranquilo, acomodar las ideas y que él disfrute. Mas em dia de jogo, a região vira outra coisa completamente diferente, porque é também aí a Casa dos Estudiantes, o Estádio Uno. A capacidade é de 32.500 torcedores. Gramado bom, híbrido, 90% natural, 10% artificial. Exatamente como o da Neoquímica Arena, com carinha de caldeirão argentino e algumas outras particularidades. O Estádio dos Estudiantes também tem essa parte aqui, ó, que é considerada a mais nobre, um restaurante que funciona todos os dias, aberto ao público, e nos dias de jogos ele vira uma experiência. Você vem aqui, bebe um vinho nacional, come alguma coisa e na sequência sai por essa porta para um assento exclusivo na beira do gramado. Olha as cadeirinhas aí, ó. Mas o Flamengo não vai ser tão bem recebido assim, não. É na arquibancada removível que os 2.000 torcedores serão colocados no jogo de quinta-feira. Um cantinho atrás do escanteio, sem visão privilegiada. Tudo isso para tentar tornar o ambiente mais hostil aos visitantes. Nada que o Flamengo nunca tenha passado. E por falar em passado, se decidir uma vaga de Libertadores fora de casa não é o melhor dos cenários, o retrospecto rubro-negro contra argentinos, esse é bem favorável. Na história da Libertadores, o Flamengo disputou 25 jogos contra equipes argentinas. São 13 vitórias, 9 empates e só 3 derrotas. Focando no mata-mata, então, a vantagem é ainda maior. São 9 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Vale lembrar que nos últimos 2 encontros, com Vélez em 2022 e Defensa e Justiça em 2021, o Flamengo venceu todos os jogos, ida e volta. Ou seja, o Estádio Uno que se prepare para receber o visitante e ver a festa acontecer num lugar diferente do que eles estão acostumados. Olha, eu sei que tem muita gente que ficou revoltada com o Felipe Luiz no último jogo, porque ele poupou alguns jogadores contra o Vasco da Gama, né? Mas era pensando nesse jogo aqui, gente. E ganhou um trunfo, uma arma muito importante na última partida, que é a participação do Carrascal. Cada vez que entra em campo, vai se ambientando um pouquinho mais, marcou o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo. E quem sabe não entra em campo aqui também. Um time mais fresco em campo, como destacou o nosso técnico, para duelar com o Vasco pela 24ª rodada do Brasileirão. O jogo foi equilibrado, verdade, mas o início do Flamengo foi avassalador. Com gol cedo do Carrascal, estreante como titular, e agora o 31º jogador a marcar na era Felipe Luiz. Impressionante. E olha que o colombiano só tá começando a trajetória, hein? Um jogador que, como eu falei para vocês, tem muita qualidade e hoje fez um grande jogo, entendeu bem os espaços, entendeu bem a importância e a determinante que tem que ser o jogador que joga nessa posição. Fez o gol, mas não só isso, senão que ele deu sequência nas jogadas, criou perigo, teve mais chances e pouco a pouco ele vai se adaptando e se sentindo cada vez melhor e uma opção importantíssima pra gente. A principal notícia do último domingo, o Carrascal foi uma das 6 mudanças em relação ao último jogo. A força do nosso elenco estava num teste de fogo e, mesmo com o empate, foi nítido que se fez valer. Cebolinha com bola na trave no lance do gol, Alan e Emerson Royal, por exemplo, foram outros que deram o seguinte recado para o Filipinho:
até já visando a decisão desta quinta-feira. Eu tô aqui também, professor. A gente tentou, do começo ao fim do jogo, a gente impôs o jogo, eles criaram dificuldade, são muito bem treinados, eles pressionam homem a homem e com a bola também tentam jogar sempre. Acredito que no começo ali do jogo a gente conseguiu encaixar bem, depois eles trouxeram um pouco de dificuldade, acredito que no segundo tempo a gente teve o domínio total do segundo tempo, mas a gente insistiu, tentou, teve chute, o goleiro fez milagre, aconteceu de tudo no jogo, mas agora é esfriar a cabeça, descansar, que a gente tem uma decisão aí nos próximos dias. E sobre o próximo jogo, o nosso lateral direito também disse o que esperar da Batalha de La Plata. Pra cima, Mengão! É óbvio que a gente sabe que vai ser um clima difícil, a torcida vai estar a favor deles, eles vão tentar abater, tentar dificultar ao máximo que a gente jogue, mas a gente é Flamengo, a gente é um time que tecnicamente é muito bom, a gente vai tentar jogar como a gente fez todos os jogos, sabemos que vai ser um jogo difícil, mas a gente vai lá para ganhar e conseguir essa classificação. A Libertadores da América já tem 2 semifinalistas garantidos. Racing e Palmeiras estão lá. Palmeiras acaba de derrotar o River Plate por 3-1 no Allianz Parque. E desde a semana passada ficou muito claro que o time do Palmeiras é superior ao time do River, que dificilmente o River Plate teria condições e forças para mudar esse placar dentro do Brasil. Até fez um bom primeiro tempo, achei que o River foi até melhor no primeiro tempo do que o Palmeiras, fez um gol aos 7 minutos, mas no segundo tempo, com o trabalho do Abel no intervalo, o Palmeiras conseguiu fazer ajustes. Vitor Roque fez uma partida espetacular, está numa fase incrível, e Flaco Lopes também, ele que já está há algum tempo no Palmeiras, mas demorou a engrenar, e agora com o Abel vive a sua melhor fase, tanto é que recentemente foi convocado para a seleção da Argentina. É inegável a capacidade do Abel Ferreira, né? Você pode não gostar do Abel por vários motivos, achar que ele é muito nervoso, que ele vive sendo expulso, que ele fala demais e aquela coisa toda, mas a competência do cara é inquestionável. Ele vinha com o Palmeiras mal, tropeçando, perdeu Richard Rios e Estevão, 2 jogadores fundamentais, e ele consegue remontar o Palmeiras, coisa que ele fez já mais de uma vez nesses 5 anos que ele está lá. E agora ele encontra Vitor Roque e Flaco Lopes juntos. Ele colocou os caras juntos e os dois não vinham bem, e de repente encaixou, formou uma belíssima dupla, e o Palmeiras realmente está jogando muito bem e merecidamente é o semifinalista da Libertadores da América. E agora, hein? Quem o Palmeiras vai pegar? Amanhã no Morumbi, 7 da noite, São Paulo e LDU. A LDU tem uma bela vantagem, hein? 2-0. Difícil para o São Paulo tirar isso, mas eu acho que é possível. Poderíamos ter um Palmeiras e São Paulo na semifinal da Libertadores da América, hein? Eu acho que vai dar isso. É o meu palpite. Acho que vai dar Palmeiras e São Paulo. E o Racing, que é outro time enjoado, né? Atual campeão da Sul-Americana, atual campeão da Recopa Sul-Americana, está na semifinal da Libertadores da América, time dirigido pelo Gustavo Costas, está aguardando entre Estudiantes e Flamengo, que jogam nesta quinta em La Plata, 9h30 da noite, estarei narrando na Flamengo TV. Alô, nação rubro-negra, a maior torcida do planeta Terra. Vamos juntos na Flamengo TV, hein? Baixa o som da TV, se liga na Flamengo TV e vamos conferir esse jogo que promete ser espetacular. O Racing está lá quietinho, só esperando. Então pode dar Racing Estudiantes, Racing Flamengo. O meu palpite é que dê Racing e Flamengo. E aí... eu acho, já falei isso para vocês aqui, embora todo o clima de pressão, de guerra na Argentina, né, o técnico Eduardo Domingues falando que, se fazendo de vítima, né, falando que não teve nada de arbitragem no Brasil, que é desculpa do Flamengo, que tem um time muito melhor, que tem muito mais dinheiro, e mesmo assim eles levaram um gol lá, ou seja, está só um gol de diferença.
Ele falou bastante, né? Se fez de vítima. Mas mesmo com esse clima que está sendo criado, sinceramente, a missão dos Estudiantes é muito difícil, cara. Muito difícil. Sabe por quê? Porque é um caso parecido com Palmeiras e River, é uma questão de qualidade. A diferença de Estudiantes para o Flamengo, ela é maior do que de River para Palmeiras. Eu acho o time do River melhor do que o time do Estudiantes. E eu acho o time do Flamengo melhor do que o time do Palmeiras. Então, tem tudo para dar Flamengo, eu acho. Só se o Flamengo fizer uma partida realmente muito ruim, levar um gol logo no início do jogo, não segurar a pressão que o Estudiante fará. Não estou nem contando com o negócio de arbitragem, não. Eu acho que você tem que focar no futebol e no jogo. Eu acho que na bola é muito difícil a missão do Estudiante. O Estudiante tem que fazer um gol no Flamengo, ganhar por um gol para levar para os pênaltis, 2 gols para se classificar. Só o Bayern de Munique fez mais de 2 gols no Flamengo nessa temporada. Só o Bayern de Munique. O Flamengo teve outras derrotas, mas foram por 2 gols. Perdeu para o Santos, perdeu para o Cruzeiro, né? Perdeu para o Central Córdoba, mais derrotas em que ele levou 2 gols. Né? Sinceramente, acho muito difícil a missão dos Estudiantes analisando o jogo. E acho que vai dar Flamengo. Então, minha gente, Racing Flamengo... Que jogo, hein? Se for confirmado. E a decisão lá em Avejaneda, no El Cilindro, que é um hospício, torcida maluca do Racing. E pode dar um Palmeiras e São Paulo. Olha, aí vai ser a confirmação mais do que óbvia do domínio brasileiro na Libertadores da América, né? O Brasil já tem um time na semifinal. Pode ter mais 2, pode ter mais 1, pode ter mais nenhum. Mas eu acredito que o futebol brasileiro terá 3 representantes na semifinal. E o mais legal é o seguinte, Flamengo, Palmeiras e São Paulo são os únicos brasileiros que podem se tornar tetracampeões da Libertadores da América. Nunca uma equipe brasileira foi tetra da América. E aí, se tivermos uma decisão brasileira, ela vai valer isso aí. O time vai se tornar o maior brasileiro da história da Libertadores da América. Então teremos grandes emoções pela frente. Se preparem, né? Essa noite de quinta-feira promete muito com esse jogaço entre Estudiantes e Flamengo. Lá em La Plata, Estádio Uno estará abarrotado, né? Clima hostil mesmo, clima de Libertadores da América. E no Morumbi teremos São Paulo e LDU, né? Prévia de Estudiantes e Flamengo, que jogam hoje, 9h30 da noite, em La Plata, a cerca de 60 quilômetros de Buenos Aires, capital da província de Buenos Aires, Estádio Uno, que é o campo do Estudiantes, que estará lotado com 25 mil fanáticos empurrando a equipe. Semana passada no Maracanã, 2-1 para o Flamengo. Significa que o Flamengo joga pelo empate. Se o Estudiante vencer por um gol de diferença pênalti, para se classificar, o time argentino precisa ganhar do Flamengo por 2 gols ou mais de diferença. A grande notícia no Flamengo chama-se Jorginho. Ele treinou nesta quarta-feira, normalmente, no CT do Defensa e Justiça em Buenos Aires. E ele está sendo preparado com muito carinho para esse jogo, que é o mais importante do Flamengo na temporada. Seguir na Libertadores da América é fundamental para o rubro-negro da Gávea. E o Jorginho tem grande chance de voltar. Ele que está 4 partidas fora, hein, do time do Flamengo. O último jogo dele foi contra o Vitória, aquela goleada histórica por 8-0. Então, Jorginho tem grande chance de estar em campo. E aí, minha gente, vamos aqui trazer as escalações. O Estudiantes, ele enfrentou o Defensa e Justiça na última segunda-feira pelo Campeonato Argentino e ele jogou com uma equipe reserva. Um time reserva, praticamente. Poupou a maioria dos titulares. O Piove, que pode ser considerado um titular,
ele acabou jogando essa partida. Os demais descansaram. E o Estudiante para o jogo deve ir com Muslera, Gomes, Núñez, Rodrigues e Arzamendia, Amondarain, Ascacibar, Piove, Medina, Palácios e Carrillo. O técnico é o Eduardo Domingues. O Flamengo terá Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira. Há uma dúvida entre Ayrton Lucas e Alexandro. É possível que o Ayrton Lucas comece jogando porque ele está mais em ritmo. O Alexandro, ele ficou no banco, né, contra o Vasco, não voltou. Ayrton Lucas está embalado. Então há essa dúvida entre Ayrton Lucas e Alexandro. Outra dúvida é a que eu falei aqui anteriormente: Jorginho ou De La Cruz? O Jorginho, ele vai participar do jogo. A dúvida é se ele vai começar jogando ou se ele entra durante a partida. Se ele não começar jogando, De La Cruz vai iniciar com Saul e Arrascaeta. Plata, que é o protagonista desse encontro, foi expulso injustamente no Maracanã, teve a sua expulsão anulada, vai jogar e eu acho que é um cara que pode decidir esse jogo, aquelas coisas dos deuses do futebol. Plata de um lado, Samuel Lino do outro, Pedro ou Bruno Henrique? Essa é uma outra dúvida. Pela característica de jogo, o Bruno Henrique, ele tem boas possibilidades de começar atuando em La Plata. O árbitro, muita atenção, né, em relação à arbitragem, será Piero Mazza do Chile, Cláudio Urrutia e José Retamal do Chile, os assistentes, e o VAR caberá a José Cabero, também chileno. Então teremos uma arbitragem chilena. Essa é a prévia de Estudiantes e Flamengo. O Estudiantes, em Libertadores da América, só foi eliminado uma vez jogando em casa, que foi em 2022 contra o Atlético Paranaense. O Vitor Roque, que está aí arrebentando no Palmeiras, naquela época surgindo no Furacão, decidiu um jogo na Argentina. Eu estava lá, eu vi. E ele fez o gol da classificação da equipe paranaense. Então o Atlético Paranaense, até hoje, é o único time que eliminou o Estudiantes da Libertadores jogando lá dentro de La Plata. E o Flamengo tem totais condições de conseguir esse feito também nesta quinta-feira. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. E aqui no site do Globo Esporte, o GE, tem a provável escalação do Flamengo. Falando o seguinte, olha só. No gol, o goleiro Rossi. Na zaga, Léo Pereira e Léo Ortiz. Nas laterais, Ayrton Lucas e Varela. No meio de campo, Jorginho, escalado, hein? Saul, Arrascaeta. Nas pontas, Samuel Lino, Plata e avançado ali, Pedro. Então, essa deve ser a provável escalação de acordo ao site do Globo Esporte, né? Para essa partida contra o Estudiantes de La Plata. Vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo, então, tem essa mudança na escalação com a volta do Jorginho. Provavelmente deve ser titular na partida. E aí, meus amigos, vamos lá para os palpites da partida de hoje. Qual é o seu palpite entre Estudiantes e Flamengo? Eu já tinha deixado meu palpite registrado na partida de ontem, ou melhor, no vídeo de ontem. Para mim vai dar Flamengo 2, Estudiantes 1. O Mengão passa, se classifica para a semifinal e pega o Racing. E aí, qual é o seu palpite? Deixa registrado nos comentários, vamos ver quem vai acertar esse palpite. E tomara que seja uma excelente partida do Mengão, que o Flamengo consiga fazer um bom resultado e garantir essa vaga para a semifinal da Copa Libertadores da América. Tamo junto, nação! Deixa o seu like, se inscreva no canal e fica ligado que assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês. Lembrando que hoje tem o pós-jogo do Flamengo aqui no nosso canal, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.